Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Gregory e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o pré-processamento de dados, né, usando Python. Aí, quando você recebe uma base de dados, tem que fazer um pré-processamento nos dados. Então, eu vou explorar um pouco mais isso hoje aqui com vocês, né? Bom, como padrão, vou começar importando o Pandas. Vou dar um apelido para ele de PD, beleza? Eu vou abrir o meu data frame, que na verdade é um arquivo CSV, né? Então, pd.read CSV. O Pandas ele é compatível com muitos arquivos, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó, você pode abrir clipboard, CSV, Excel, FWF, HTML, JSON. Você pode abrir arquivos Pickle, SQL, enfim. A gente quer abrir um CSV. A minha base de dados é a Credit Data. Ó, já puxou aqui. Shift Enter. Vamos mostrar o nosso DF. Beleza. 2000 linhas e 5 colunas, né? Tá certinho. Bom, aqui ele parece bem normal, né? Deixa eu chamar aqui o df.head para mostrar os 10 primeiros registros. Realmente parece bem normal, não tem nenhum valor que seja null ou uma idade negativa, por exemplo. Vou mostrar o df.tail, que mostra agora os 10 últimos registros. Aqui mostra os 10 primeiros e o tail mostra os 10 últimos. Também parece não ter nenhum dado inconsistente, mas vamos a uma função aqui df.lock, e aí aqui no df.lock a gente vai abrir colchetes, passar meu próprio df e a coluna age. A gente sai aqui do age, coloca menor que zero, shift enter, e olha só, ele retornou 3 registros que possuem idade negativa. Tá? Né, por que eu peguei idade como exemplo? Porque, né, idade não pode ser negativa. Então foi o que me deu na ideia aqui agora de primeiro testar a idade. Lembrando, né, acho que eu não expliquei para vocês, isso aqui é uma base de dados de um banco, onde aqui é a renda deles, dessa pessoa, a idade e a dívida. Esse valor default aqui significa se a pessoa pagaria ou não pagaria o empréstimo, onde 0 ela pagaria o empréstimo e 1 ela não pagaria. Então vejamos que aqui a gente tem 3 pessoas com idade negativa. Bom, a gente não pode passar isso para o algoritmo. Primeiro, até porque nem faz sentido, né, alguém com idade negativa. E segundo, que o algoritmo não saberia muito bem como interpretar esses dados aqui negativos da idade. Então, bom, algumas soluções possíveis. Eu vou criar um df2. A gente vai chamar o nosso df. E a gente vai dar um drop na coluna age. Axis igual a 1. Ou seja, a gente está apagando a coluna age. Lembrando que a gente não está apagando no nosso df principal, eu coloquei ele dentro do df2, então o principal aqui não vai ser afetado. E bom, aqui vocês podem ver agora que a gente não tem a coluna da idade, né? Óbvio que ó, aqui ó, 2000 linhas e 4 colunas, e a gente deveria ter, enfim, era 2000 linhas e 5 colunas, né? Como a idade foi apagada, ela não tem mais. Isso não é uma solução, né? Eu só mostrei que pode ser feito, pode, mas não é uma solução, né? Você precisa da idade e se você quer fazer, por exemplo, um algoritmo previsor, a idade ela é bem importante. Então, eu vou criar um df3 aqui, vou chamar o meu df de novo, drop novamente, mas dessa vez a gente vai chamar o df da coluna age, e a gente vai passar a idade que é menor que zero,
.index. Então é um comando bem bem estranho, né? Olha só, a gente está dando um drop no nosso DF e aqui a gente está passando para o nosso DF, a gente está passando a coluna age dele mesmo. Todos os registros que tenham valor menor que zero, a gente está pegando eles pelo index. Então, a grosso modo, o que a gente está fazendo aqui é apagando o index de todos os valores cuja idade é menor que zero. Se eu mandar mostrar esse df3, olha lá, percebam que ele retornou 1997 linhas e 5 colunas, né? Aqui, nesse aqui, a gente não apagou a idade, então ela está aqui, mas a gente apagou os 3 registros desses aqui que tinham idades negativas. Agora, isso aqui é uma solução? Parcialmente sim. Nesse caso eu tenho 2.000 registros e apenas 3 têm idades negativas. Isso não vai afetar o desempenho ou a precisão do meu algoritmo, né? Caso eu fosse treinar ele com essa base de dados. Mas vamos supor agora que você tenha 500 não, 2.000 registros, mas 1.000 deles têm idades negativas. Você não pode simplesmente apagar metade da sua base de dados. Não tem como treinar o seu algoritmo com tão poucos dados, né? Então, existe outro jeito de fazer isso? Existe. Bom, o primeiro deles seria tentar conseguir em outra base de dados da própria empresa o registro desse cliente, né? E pegar a idade dele, preencher manualmente. Ou você pode tentar entrar em contato com esse cliente para saber qual que é a condição que ele tem, né? Pergunta para ele. Agora, caso não consiga nenhuma dessas tarefas, desses passos, você pode, algo que é bem aceito, né, é preencher essas idades negativas com as médias das idades positivas. Então, vamos lá. Eu vou dar um df.min. Ele retorna aqui as médias de todas as colunas, né? Então, o cliente IT a gente não precisa, mas, por exemplo, o salário, a média de salários é 45.331 da coluna salários, né? A média da coluna da idade é 40.8 e assim por diante. Então, vamos chamar aqui df na coluna age.min, de fato, 40.8. Então, só que aqui a gente tem a média com as idades negativas, né? Que é a idade, opa, idade não, média com idades negativas. A gente, para pegar a positiva, a gente vai pegar a coluna age, abre aqui novamente colchetes, df, age maior que zero, ponto min. Ó, não teve uma mudança significativa, mas por ter poucos registros com idades negativas, né, a mudança não foi tão grande assim. Então vou dar um df.lock df. E vocês podem perceber aqui que a maioria das coisas é usado o colchetes, né? É porque data frames eles podem ser considerados listas de certa forma. Então os parênteses são bem comuns aqui, né? Então o que eu fiz aqui, né? Fiquei falando e não expliquei o que eu fiz aqui. Eu peguei todos os registros na coluna age, que são menores que zero, e fiz essa idade, age,
recebeu 40,92. Então eu preenchi os valores negativos, as idades negativas, com a média. Agora se eu der um df.lock, df, opa, desculpa, o que eu fiz aqui? Ah não, tá certinho. Só que aqui é age. Então se eu pegar aqui, dar um lock nos valores do df, onde a idade é menor que 0, ele retornou nada, né? Ou seja, eu consegui remover aí as idades negativas, preenchendo elas com a média. Então, essa é uma das soluções mais aceitas aí dentro desse mundo da ciência de dados, né? Então, idades negativas a gente não tem nenhuma. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. df.snow, que são chamados os valores missing, né? Até mudar aqui, colocar um markdown, que vai ser o tratamento de valores missing. E aí sim, a gente dá uma olhada, df snow, olha só. Bom, aqui a gente não tem nenhum. Bom, o que é isso aqui, né? Sei lá, se por exemplo a idade aqui fosse um NaN, que não sei se vocês já viram, esse aqui, na verdade não é assim. Deixa eu dar uma olhada aqui, not a number, ó, é NaN values, né? Então, bom, se a idade aqui fosse um valor não numérico, em vez de false, isso aqui seria true. No nosso caso, aparentemente a gente não tem, mas tem uma forma de descobrir. Você não vai ficar olhando todos os registros um por um para saber se algum deles tem um valor null. Não. A gente vai chamar novamente o isNull e a gente vai usar o ponto sum, que é o que? É a soma de todos os valores null. Toda vez, né? Então, toda vez que um true ele for retornado, ele vai somar. E na idade a gente tem 3 registros que são null. Então a idade aí hoje está dando trabalho, né? Então vamos lá. Vamos ver. Eu vou dar um lock. Esse lock ele procura determinados registros, né? Dadas as condições que a gente coloca aqui. Por exemplo, aqui eu chamei o df, o meu data frame, na coluna idade, onde o valor é negativo. É como a gente já tinha tratado eles antes, ele não retornou nenhum valor. Então aqui df.lock, df.lock pd.isNull no meu df, na coluna age, na coluna da idade. De fato, a gente tem 3 valores aqui, ó. Not a number. Bom, a gente pode também, é o mesmo cenário de antes, você pode tentar entrar em contato com esse cliente e tentar preencher manualmente aqui. Caso não seja possível, a gente preenche ele com a média. Só que aqui é diferente. Aqui a gente vai usar um comando específico, que é o fill NA. Tá? Aqui a gente vai passar o DF, a coluna da idade, ponto min. E a gente vai chamar o inPlace igual a true. O que é o inPlace? O inPlace igual a true, ele altera a base de dados. Tá? Então ele vai alterar a base de dados no teu disco rígido. Por exemplo, a minha base de dados ela tem algum lugar por aqui, no C. Aqui, ó, tá aqui minha base de dados. Esse inPlace igual a true vai editar ela aqui no meu disco rígido. Se eu colocar o inPlace igual a false, ele vai alterar somente na memória.
do computador, né? Vou rodar e deu um erro. Opa, escrevi errado. Para variar, né? Aí, tá feito. Vamos dar uma olhada de novo se tem algum valor snu pd snu meu df na coluna idade e não retornou nenhum registro que tenha um valor nulo. Vamos dar uma olhada aqui, df.lock cliente ID, né? Cliente ID ponto is in e a gente, opa, está errado. E vamos ver se ele corrigiu essas idades de fato. Então a gente vai pegar aqui o da, da coluna, né, cliente ID, que é essa coluna aqui. A gente vai pegar o registro com o ID número 29. Não confundam com isso aqui do lado. Isso aqui é padrão do Pandas, é a linha, número da linha. A gente quer o ID deles. Então a gente vai pegar o 29, o 31 e o 32. O que eu digitei errado? Ué, deu um problema. Ah, tá. É que a gente passa o DF de novo, né? Aí. Não é aí. Deu erro de novo. Meu pai. df.lock df client id ponto is in do registro 29, 31 e 32. Aí, tá. Acho que eu tava colocando depois dos parênteses aqui esse is in. Mas tá lá, ele corrigiu, ó. Agora a idade tá, em vez de NaN, agora a idade é a média das idades, né? Bom, o que mais que dá para fazer aqui? Eu acho que tratamento de dados é isso. A gente já tratou idades negativas e valores null, valores missing. Para treinar um algoritmo agora, a gente tem que fazer a divisão entre previsores e classe, tá? Vou explicar isso melhor enquanto eu faço aqui o programa. Então a gente vai pegar o iLock, agora não é só lock, iLock. Vou criar minha variável xcredit, vou colocar em português, xcrédito. df iLock, eu vou pegar todo o meu df, uma cópia do meu df, das colunas 1 a 4 ponto velhos e vou visualizar meu xcrédito. Então o que ele pegou aqui? Lembrando que o Python é exclusivo, né? Então aqui ele pegou a coluna income, a coluna age e a coluna loan, tá? Deixa eu ver se dá pra gente comparar com os valores aqui do começo. Não, vai ficar ruim, tá muito longe. Mas enfim, eu peguei essas três colunas aqui do meio, né? Porque vocês concordam comigo. Se você quer fazer uma previsão de um algoritmo, o ID desse cliente vai influenciar no resultado? Não, né? Não faz nenhum sentido uma empresa que obrigue o ID do cliente a influenciar aí na resposta ao algoritmo, a menos que clientes mais fiéis recebam um ID mais alto. Nesse caso é diferente. Nesse caso você pode colocar o zero aqui. Opa. E aí você pega a coluna ID junto. Não é o meu caso. Eu vou pegar só de novo a renda, a idade e a dívida.
Tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no type de x crédito. Vocês já viram que ele é um array, né? Ele é um NumPy array. E o meu y crédito vai ser o meu df, ponto. Novamente, iloc, uma cópia do meu registro. Mas dessa vez só a coluna 4. Qual que é a coluna 4? É aqui a coluna default. Vou dar uma olhada no y crédito. Tá lá, 0, 0. Essa aqui é a classe, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no type. Também é um NumPy array. Lembrando que a classe é o 0 é caso o cliente paga empréstimo e o 1 ele não paga, tá? Então é isso que a gente quer prever, né? Então perceba que a gente separou aqui o x, que é de novo renda, idade e dívida. E através desses dados que a gente passar para o nosso programa, ele vai treinar isso com inteligência artificial e a gente vai passar como classe previsora o y crédito, né? Que é 0 e 1 apenas. Agora, outro passo importante é o seguinte. Vocês concordam que esses dados eles estão muito dispersos, né? Aqui não dá para notar tanto isso, mas se eu pegar aqui o DF original, você percebe, por exemplo, aqui a renda dessa pessoa é 66.155. A idade dele é 59 anos e a dívida é 8.106. Percebe como esses dados eles são distantes um do outro? Então, isso também pode gerar aí, não vai gerar um erro, mas pode gerar uma imprecisão do algoritmo na hora de treinar ele. Então, outra técnica muito usada é o escalonamento dos valores. Então, a gente vai chamar aqui o xcrédito, uma cópia dele, ponto min, minha Nossa Senhora, min, ou seja, essa aqui é a menor renda. Poxa, a menor renda é 20.014. Maravilha, né? Agora a gente vai dar uma olhada, pega todos os registros e o max, que é a maior renda, 69.995. Enfim, a gente pode dar mais uma explorada nos dados aqui, ó. Ensinar isso aqui para vocês, que é bem interessante para a gente fazer alguns insights sobre o nosso DF. Vamos pegar aqui, por exemplo, a pessoa mais nova com a menor renda. Agora a gente dá um X crédito. Agora a gente quer a coluna 1, que é a coluna das idades. Ponto min. E, poxa, o cara que recebe 20 mil tem 18 anos. O amigo aí tá melhor que eu, né? Brincadeira. Agora a gente pode pegar a pessoa mais velha com a maior renda. Com a maior renda a gente sabe que é os 69 mil ali, né? Quase 70 mil. Vamos ver que idade tem quem recebe isso. X crédito. Pego o nosso data frame, coluna 1, ponto max. E a pessoa que recebe tudo isso tem 63 anos. Faz todo sentido. Tá, enfim. Então, de novo, aqui a gente pode ver como esses dados estão dispersos, né? Como é que a gente faz para escalonar eles? Felizmente, existe algo chamado Standard Scaler aqui do sklearn, que faz o escalonamento dos dados para a gente, né? Aqui tem os parâmetros que você pode passar para ele na hora de instanciar a classe. Recomendo que vocês leiam, é interessante. Mas, bora lá então, vamos importar ele. sklearn.preprocessing. Espero que eu não tenha escrito errado. Port Standard Scaler. Aí, importou. Vamos chamar ele aqui de Scaler.
crédito. E a gente instancia a classe. Eu não vou passar nenhum parâmetro, não acho necessário. Tá aí. Agora a gente vai chamar o nosso xcrédito e fazer ele receber o scalar crédito ponto fit transform, transform o nosso próprio xcrédito. Então, o nosso xcrédito vai receber ele mesmo, só que dessa vez ele vai estar escalonado. Agora, fazendo o mesmo passo que a gente fez antes, xcrédito. Ponto min, lembrando, isso aqui é a menor renda, xcrédito no 1 ponto min, então esse aqui é a menor renda e a menor idade. Vamos além agora, vamos pegar com a menor dívida também. Olha só, olha como esse valor aqui, eles estão muito próximos. Menos 1,76, menos 1,72, menos 1,45. Então, agora, né, de fato, os valores eles estão escalonados. E, bom, a um primeiro momento eu acho que era isso, pessoal. Tá certo? Ah, e pessoal, eu já ia esquecendo, né? De nada adianta você fazer tudo isso se você não salvar a base de dados. Então, bom, antes de salvar ela, a gente precisa dividir o x crédito e o y crédito em valores, né, em variáveis para o treinamento. Então, como é que isso ficaria? Ficaria assim, ó. Seguinte, a gente vai usar o model selection do sklearn. Deixa eu digitar aqui. Ponto model selection. A gente vai importar o train test split. E aí a gente vai chamar aqui xcrédito treino, xcrédito teste, y crédito treino, y crédito teste vai receber o train test split do x crédito e do y crédito. Eu vou fazer o seguinte, o test size eu vou pegar 0,25, ou seja, isso aqui está pegando 1/4 da minha base de dados para usar como teste e o resto como treinamento. E o random state eu vou deixar igual a 1, para que quando executa isso a gente obtém sempre os mesmos resultados, ou seja, ele não vai alterar os meus dados de teste e meus dados de treino. Beleza, rodei. X crédito treino. Bom, vou dar uma olhada no shape deles. 1.500 registros para treino e 3 colunas. X crédito vou dar uma olhada no Y, na verdade. Treino do Y. 1.500, perfeito. Lembrando, né, que o Y ele é só a coluna do default, que é a coluna de 0 e 1, que indica se o cliente ele paga ou não paga. X crédito teste, vou dar uma olhada aqui no shape também. Legal, vou treinar meu algoritmo com 500 registros. E agora no Y crédito teste ponto shape, tá aí os 500 registros também. Então tá certinho e agora eu vou salvar essa base de dados. Como é que a gente salva ela? Né? Então a gente vai dar um import aí no pickle e eu vou dar um with open
Vou chamar de crédito.pkl, que é a extensão de arquivos do Pickle. Eu vou aqui no mode, eu vou escrever aqui, a gente vai escrever, então vai ser W de write e F de byte as file. Então isso aí quer dizer o quê? Com esse arquivo aberto, a gente vai escrever alguma coisa nele. Porém aqui, se ele não existir, no caso aqui ele não existe, né? No meu caso, deixa eu só dar uma olhada. Ele não existe ainda. Se ele existisse, ele estaria por aqui. Então, mas não se preocupem que o Python ele cria esse arquivo. Então, eu vou dar um pickle.dump, abre parênteses, e agora colchetes x, crédito, treinamento, y, crédito, treino, né? Não treinamento, treino, x, crédito, teste, y, crédito, teste. E aqui fora dos parênteses, desculpa, fora dos colchetes, dentro dos parênteses, eu vou passar o meu file, ou seja, escreve nisso aqui todos esses dados. Então acho que é isso aqui. Dá uma olhada, beleza. E vamos ver se ele... Aqui, ó, tá aqui crédito.pkl. Tá? E a partir de agora você passa a usar essa base de dados para treinar aí um algoritmo com inteligência artificial, né? Eu vou, eu vou fazer um vídeo também mostrando para vocês como se cria aí uma inteligência artificial. Acho que eu vou fazer ainda sobre redes neurais, que o pessoal costuma gostar bastante, e KNN, né, que é um algoritmo que eu gosto bastante também. Claro, existem vários, né, existem outros algoritmos de classificação, mas eu acho que esses são alguns dos mais eficientes, né, o SVM também. Mas enfim, pessoal, era isso aí que eu queria ensinar para vocês. A gente, olha quanta coisa a gente fez, hein? A gente tratou as idades negativas, a gente tratou valores missing, aqui a gente tem uma boa explorada nos dados, e a gente escalou numa base de dados, e por fim salvamos ela num arquivo PKL. Então era isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido principalmente, e até a próxima. Valeu, falou!